Olá, turminha! Hoje a tia trouxe um tema que é humanidades, o homem e a sua natureza política. Dentro desse processo, a gente vai trabalhar hoje família, escola e cidade. Então, essa natureza política do homem, família, escola e cidade, é como ele vai ingressar e se relacionar nesse processo. O homem, quando ele nasce, ele começa a se relacionar dentro da sua própria família. Então, é o primeiro ambiente em que ele se relaciona, né, ao nascer. E o segundo ambiente em que se relaciona, que é um ambiente coletivo externo ao ambiente da casa dele, vai ser a escola. Esse processo, ele ocorre e a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas. Então, eu trouxe aqui no slide para vocês, como a gente pode ver, ó. Eu trouxe algumas indagações aqui para que vocês reflitam sobre esse processo, certo? Você já notou que existem diferenças entre as formas como as famílias se relacionam no ambiente doméstico e como elas se organizam quando se encontram em contextos mais amplos? Então, esse questionamento é para você refletir. A minha família, a quantidade que eu tenho em casa é a mesma quantidade do meu colega? O meu pai é igual à minha mãe? O meu irmão é igual a mim? Então, nós trabalhamos dentro da nossa própria família a questão do relacionamento e as diferenças das pessoas que são do mesmo sangue que a gente, mas que estão convivendo com a gente e que são diferentes em vários aspectos, aspectos da fisionomia, aspectos de temperamento e dos seus gostos, né? Eu gosto mais disso, meu irmão gosta mais daquilo, meu pai tem tendência a gostar mais disso, minha mãe tem mais tendência a gostar daquilo. Então, essas pessoas que convivem com a gente, que é do sangue da gente, tem gostos, tem aspectos diferentes, tem jeito diferente de ser. Então, a gente já começa a se relacionar nessa família e começa a perceber que nós somos diferentes. E aí, quando a gente sai desse ambiente de casa, que é o ambiente doméstico, a gente passa a lidar com um novo ambiente. E qual é esse primeiro ambiente que acontece? Esse processo de transição, de entender o outro, de conhecer o outro, de estar aberto para as diferenças do outro. Aí eu trouxe aqui. A escola é um dos primeiros ambientes coletivos que frequentamos. Por isso, é importante reconhecer as diferenças, aprender a respeitar a forma particular de cada um que compõe esse espaço. Então, quando eu passo a estudar, que eu começo a conviver com os meus coleguinhas, se a gente parar agora para lembrar dos nossos colegas, cada um tem sua característica, tem seu jeito de ser, tem suas diferenças, tem seus aspectos diferentes, né? Não só a cor, como o cabelo. Então eu tenho vários aspectos diferentes entre um coleguinha e outro. Um é mais inteligente, o outro tem mais dificuldade. Um é mais esperto em matemática, o outro gosta mais de ciências. Então essas diferenças a gente vai lidando dentro desse ambiente coletivo e a gente tem que ir aceitando essas diferenças, porque nós somos diferentes. Imagina o mundo todo igual. Será que não seria monótono, né? Eu ser um ser igual e ter vários seres igual a mim. Então, a gente não conseguiria aprender se a gente não tivesse essas diferenças. É importante a gente ter essas diferenças de gosto, de modo, de estilo de vida. A minha família não é igual à sua família. A família do meu colega não é igual à família daquele meu outro colega. Na casa do meu amigo só tem 3 pessoas, na minha casa tem 5. Então você começa a perceber essas diferenças, né? Essas relações que vão acontecendo. E aí entra o ponto principal. Eu tenho que me respeitar e tenho que respeitar os meus colegas assim como eles são. Então a gente tem que respeitar os espaços de cada um. E aí eu ainda trago aqui, ó. Dentro desse ambiente coletivo que enfrentamos. Por isso é importante reconhecer as diferenças, aprender a respeitar a forma particular de cada um que compõe esse espaço. Então eu tenho que respeitar o ambiente do outro, eu tenho que respeitar o espaço do outro, eu tenho que respeitar ele do jeito que ele é, da maneira que ele é, né? Na escola, você encontra diferentes indivíduos com suas identidades e trajetórias construídas no interior das famílias.
A escola, então, é um espaço de socialização muito importante, onde nós relacionamos com diferentes pontos de vista construídos no interior de cada família. Então, a construção familiar que você tem em casa, você leva para a sua vida e você leva para o seu ambiente escolar, né? Os seus costumes, a questão de se comportar, como você age, como você deixa de agir. Então, essas atitudes, elas estão enraizadas em você porque a sua família pratica isso em casa. Então você traz tudo isso com você carrega tudo isso com você quando você entra no ambiente escolar. E aí é nesse momento que a gente vai observar os diferentes tipos de amigos que a gente tem, porque a gente vai observar que em cada casa, em cada família, existe um ritmo diferente, um ambiente diferente, e ele age diferente da outra pessoa. Então a gente tem que sempre respeitar esse ambiente de cada um. Ainda que eu trouxe essa foto que representa bastante, né? A união, certo? A união em que eles estão, a socialização deles, eles respeitando uns aos outros. A gente pode essa imagem pode nos proporcionar a cada um de nós, professores, alunos, família, um lugar agradável de socialização, em que compartilhamos ensinamentos e aprendemos. Então, cada um, com seu modo de vida, com seu aspecto físico, de diferentes formas, constrói uma sociedade, né? Uma sociedade em que um respeita o outro. Aí eu trago aqui outra foto. Nessa foto, a gente pode observar, certo? Um jovem segurando uma bola de vôlei, né? Uma bola de vôlei bem... Porque tem uma rede de vôlei, então, ali atrás também. E a gente percebe que tem uma torcida ali atrás, naquela arquibancada. Será que todos são da mesma família? É a pergunta que eu lhe faço. Obviamente não. São famílias diferentes que estão torcendo por um time, um determinado time, um determinado jogo, né, que a gente não sabe. Então, o esporte é uma atividade de socialização. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a gente não consegue se relacionar com as pessoas só através dentro de sala de aula. Mas um dos processos de socialização que já foi confirmado no mundo, que socializa pessoas independente de cor, de raça, de aspecto, de tudo, é o esporte. Então o esporte ele vem como uma atividade de socialização, ou seja, ocorre em um ambiente em que várias famílias com seus hábitos e costumes particulares, cada um, se reúnem para compartilhar de gostos em comum. Então, muitas famílias gostam de um determinado time e vão torcer pelaquele time, né? E ali dentro daquele campo vai ter várias pessoas de diversas famílias, de diversos aspectos físicos, de diversos gostos, né? Com atitudes diferentes. Mas está todo mundo ali torcendo por eles, porque tem uma coisa em comum, né? Que eles gostam do mesmo time, mas são de famílias diferentes. Então eles torcem e aí eles se socializam, eles se reúnem para poder torcer diante daquele time. Então, se a família é o primeiro ambiente de socialização dos seres humanos, a escola pode ser vista como o segundo momento de convivência. E é importante reconhecer também que o esporte e outras atividades que realizamos, como ir ao cinema, aos parques e em outros ambientes, também efetivamos o processo de socialização. Aliás, podemos definir de maneira simplificada que o processo de socialização se constitui por meio das mais diferentes formas de relação entre os seres humanos. Então, e aí onde é que entra a cidade, né? A cidade é o lugar onde todas as pessoas se encontram. Por isso, a cidade, por definição, é composta de espaços públicos em que convivências e as interações entre todos os ambientes são prioridades. Então, nas cidades eu vou ter ambientes em que as pessoas, as famílias, as escolas, elas vão desfrutar daqueles ambientes. E aí elas vão começar a se socializar naquele ambiente.
A vida coletiva na cidade requer de todos os seus ambientes a compreensão da importância de se realizar nossa natureza política, dando que apenas nós, seres humanos, possuímos essas características racionais que nos levam a organizarmos em sociedade. É importante perceber que mesmo a ciência, ou seja, um conhecimento verificado na experiência e produzido pela razão, se apresenta no contexto da vida em sociedade, pois nossos conhecimentos devem estar a serviço da comunidade na qual fazemos parte. A raiz da palavra política nos foi dada pela tradição grega e faz referência a uma forma de organização social muito específica, a polis. Polis, em grego, se localiza historicamente há mais de 2000 anos, mas ainda influencia a forma como tentamos organizar nossa vida coletiva e aqui que chamamos de espaços públicos. Então, eu tenho os determinados lugares das cidades, né? Como parque, cinema, shopping, supermercado, onde é frequentado por várias famílias, certo? Para usufruir o bem que aquele ambiente nos pode proporcionar. Então, essa socialização ela é construída porque a cidade está em torno, construída com esse propósito, de socializar as pessoas. Então, eu faço parte daquela cidade porque eu moro naquela cidade, eu convivo naquela cidade, eu frequento os ambientes daquela cidade. Então, eu usufruo de todos os bens que aquela cidade tem. Então, é um processo de socialização. Então, a cidade, ela está sendo como um ambiente de socialização porque ela proporciona ambientes diferentes para que essas famílias possam se socializar. E aí eu trouxe essa imagem para que vocês possam entender amplamente como tudo isso está interrelacionado, interligado, certo? E aí a gente traz aqui, concluindo nossas discussões sobre a natureza política do homem, vamos analisar esse conjunto. Então, a natureza política do homem é esse círculo maior aqui, certo? Todos nós, seres humanos, participamos dentro desse processo natureza política do homem. Todos os seres estão envolvidos dentro desse círculo aqui, estão nesse círculo maior, certo? Dentro desse círculo, nós temos as cidades, certo? Nós temos as escolas, nós temos os espaços de convivência. As cidades, dentro das cidades, eu vou ter os espaços de convivência, que são teatro, cinema, shopping, parque, quadra esportiva, museu, os diversidades espaços de convivência, certo? Dentro desse espaço que está inserido dentro da cidade. Aí eu tenho a escola está inserida dentro da cidade, mas a escola também tem seus espaços de convivência, porque dentro da escola eu não tenho parque, sala de aula, quadra, eu tenho cantina, eu tenho sala da coordenação, da direção, eu tenho vários espaços de convivência dentro daquele mesmo ambiente. Dentro da escola, né? Dentro da escola vocês podem ver que tem cultura, família e artes. Então a escola, ela traz, além dos espaços de convivência, ela traz uma cultura. Aquela escola, ela tem uma cultura, ela aborda essa cultura, porque a cultura dos nossos ancestrais, elas sempre estão relatadas dentro da escola, quando ela traz todos esses conteúdos que a gente estuda. Quando a gente estudou o descobrimento do Brasil, quando a gente estudou que os imigrantes vieram para o Brasil, que os emigrantes e os imigrantes vieram para cá. Então, tudo isso é estudado e toda essa cultura que eles trouxeram, que hoje a gente pratica, né, na nossa vida, ela também é explorada dentro do processo da escola, mas também ela é explorada dentro do processo da cidade. Por quê? Porque a cidade ela vai trazer os diversos tipos de cultura, a cultura da arte, a cultura do teatro, a cultura do museu, e aí essa diversidade ela é bem ampla. Se você observar, a cultura ela está relacionada entre os três aspectos, dentro dos espaços de convivências, dentro das escolas e dentro das cidades. Então, por isso que a cultura ela está interligada nos três. A
As artes também vão estar ligadas dentro dos espaços de convivências que é proporcionados pelas cidades, e também a arte está dentro das escolas, porque vocês produzem artes, né? E a família ela fica bem no meio de todos os aspectos. Por quê? Para eu fazer parte da natureza política do homem, eu tenho que nascer de alguém. E aí, eu nascendo de alguém, eu faço parte de alguma família. E eu fazendo parte de uma família, eu vou usufruir da escola, eu vou usufruir da cidade, eu vou usufruir dos espaços de convivência, eu vou usufruir da cultura que foi passada para mim de acordo com os ancestrais, eu vou usufruir da arte, que eu posso ver a arte e vou produzir a arte. Então, a família está interligada no meio, porque ela faz parte de todos esses ambientes. E aí a gente tem respeito às diferenças. Então, em todos os ambientes, eu preciso respeitar as pessoas para poder conviver em todos esses ambientes de forma que eu seja aceita e que eu aceite os outros, certo? Então, quando a gente respeita o colega, a gente não causa transtorno na vida de ninguém, porque eu estou respeitando, e se eu respeito, eu quero ser respeitado. Então, essas diferenças são de diversos aspectos. As diferenças entre as cidades, as diferenças financeiras, as diferenças de cultura, as diferenças de família, as diferenças de gosto sobre a arte, sobre a escola, sobre os espaços de convivência. Então, isso é ser um homem da natureza política, certo? É respeitar os espaços em que todos convivem. Então, a gente pode perceber que tudo está vinculado à realização da natureza política do homem. Dessa forma, nossa escola, nossa cidade, os espaços de convivência, as artes, toda a produção de arte, de cultura, como vimos, né? Principalmente do respeito das diferenças, elas estão interrelacionadas num único propósito, a natureza política do homem. E a nossa família aparece no centro, fazendo essa conexão, para que tudo esteja sincronizado e de forma respeitosa, respeitando a todos e a todas. Espero que vocês tenham entendido todos os pontos levantados aqui, e espero encontrar vocês na nossa sala. Façam uma atividade e qualquer dúvida, chama a tia que a gente tira essa dúvida, tá? Vou deixar uma atividade para vocês realizar. Já está salva a atividade na plataforma e eu espero encontrar vocês lá para a gente poder fazer essa correção e tirar as dúvidas de vocês.